Pessoal, então, no bloco anterior, nós conversamos aqui com o professor Gabriel Campos sobre as alterações pulpares, o início do problema pulpar. E se a gente não trata, se o paciente não procura um cirurgião dentista, fica se automedicando com anti-inflamatórios, às vezes antibióticos, né? Essa alteração pulpar, ela pode evoluir para uma necrose e até por um problema mais agudo, como um abscesso e com periapicopatias. E é isso que nós vamos falar nesse segundo bloco agora. Então, professor Gabriel, como é que acontece essa evolução, esse uso desses medicamentos que pode fazer com que a polpa sofra uma morte? Exatamente, Marcelo. O senhor falou muito bem, é quase já um endodontista, hein, Marcelo? Praticamente. Poxa vida, muito bom. Tenho bons professores do meu lado, aí fica fácil. Nós tivemos também grandes mestres, né, durante a nossa formação que permitiram isso, né? Marcelo, a evolução das alterações da polpa, conforme o paciente vai tendo uma degradação muito grande, com uma presença de micro-organismos, a lesão de cárie vai aumentando e o paciente não procura uma solução correta com o profissional dentista, ele começa a tomar algumas medicações por conta própria, como analgésicos ou anti-inflamatórios, e essas medicações elas vão mascarando o desenvolvimento dessa alteração da polpa. E com o passar do tempo, devido a esse excesso de medicação, essa polpa pode vir a evoluir para uma necrose, né? E essa necrose, ocorrendo a necrose da polpa, nós temos ocorre um silêncio da dor. O paciente acaba falando, poxa, eu não estou tomando mais um anti-inflamatório e a dor melhorou. Ele fala, poxa, resolveu o meu problema. Mas na verdade não é. É porque quando ocorre uma necrose da polpa, nós temos a parada da passagem de vasos sanguíneos para o interior do dente e a presença constante de micro-organismos, né? E como não temos mais a presença das células inflamatórias e não temos mais as fibras nervosas dentro do dente, os estímulos que causavam a dor foram eliminados, que é a dor com quente e com frio. Então, nesse momento, o paciente tem um silêncio da dor. Mas o processo que está sendo elaborado pelas bactérias, a partir desse momento, começa a se tornar muito graves. Porque, a partir desse momento, ela começa a interagir com a região do periodonto, que é a região óssea. E, nesse momento, nós podemos ter a instalação de uma infecção, tá? E o paciente tomando medicações inapropriadas ou não fazendo a intervenção correta, ele pode estar seguindo um caminho muito perigoso para a sua saúde geral, tá? Então, significa então que esse paciente está com dor, ao quente, ao frio, de repente para a dor, ele não precisa mais de tratamento? Não, com certeza. Aí que, neste momento, quando a dor do quente e frio ela passa, sem que ocorra uma intervenção do profissional da saúde, né, o cirurgião dentista, este momento não significa melhora do quadro. A medicação, como a gente disse no bloco anterior, não resolve o problema. E às vezes esse problema está apenas silenciado, ele está calado, porque, como eu disse, as terminações nervosas foram consumidas, foram eliminadas. Mas agora, o problema agora já está evoluindo para a região intraóssea, que é uma região muito perigosa para a saúde, né? Por isso, então, que quando o endodontista ele vai fazer um teste de quente e frio, o paciente pode não responder, mas ele pode responder a um teste de percussão vertical. Exatamente. O que significa essa resposta? Quando a dor já passou do dente e está evoluindo para intraósseo, ela está já na região do periodonto, a dor do quente e frio ela já não existe mais, tá? Então ele vai colocar a teste de sensibilidade e não dói. E aí vai falar, poxa, tá tudo bem. Não, pelo contrário, não está legal. E se dói na percussão, quando bate um dente no outro, ou quando o profissional faz um teste de sensibilidade à percussão e o paciente relata a dor, quer dizer que já existe uma inflamação na região do periodonto, que é a região ao redor do dente. E se a inflamação está naquela região, as medidas já têm que ser tomadas imediatamente. E se esse paciente que está com essa dor à percussão vertical, ele não tem dor ao quente e ao frio e pode estar apresentando algum outro sinal de mal-estar, uma febre, um início de febre, o que isso pode significar? Isso daí já é um quadro mais evoluído, às vezes pela presença das bactérias dentro do interior do canal, que estão querendo atingir o periodonto. O paciente teve uma queda de resistência, ou as bactérias que estão ali são bem
fortes, bem agressivas, o caso pode estar evoluindo para um abscesso agudo. E nesses casos de abscesso agudo podem aparecer sinais gerais, como febre, mal-estar, linfadenite, prostração. E para esses quadros, além da intervenção do profissional dentro do dente, nós temos que fazer a intervenção sistêmica com o uso de antibióticos, tá? Que tem que ser bem selecionados pelo profissional que vai aplicar. E o uso de remédios para dor nesse momento jamais pode ser anti-inflamatório. Porque se você corta a defesa do organismo, você pode estar abrindo o caminho para as bactérias invadirem mais ainda. Então, para esses quadros, nós orientamos o uso de antimicrobianos e analgésico. Essa é a conjunção. Anti-inflamatório seria apenas naqueles quadros pulpares, onde eu tenho inflamação. Tá? Nesses casos de necrose da polpa e já tenho alterações periapicais, nós utilizamos o antimicrobiano quando o paciente apresenta sinais sistêmicos e analgésico. E é possível que essa infecção periapical ela se dissemine? Sim, com certeza. Nós de vez em quando ouvimos casos que a mídia repercute de bacteremia, né, que o paciente ele foi suportando a dor com o uso de remédios de forma errada e essa bactéria caiu na corrente sanguínea e pode ter provocado uma bacteremia, uma endocardite bacteriana. É um caso muito grave que pode levar até a óbito. Até agora nós conversamos aí no primeiro bloco sobre essas alterações de polpa e agora as alterações periapicais, todas elas com sintomatologia dolorosa ou não. Necessariamente, todas essas alterações pulpares e periapicais, elas tem dor associada ou a gente pode ser surpreendido numa imagem radiográfica com uma lesão e o paciente não relatar algum sintoma? Muito bem colocado, Marcelo. Aqui seria um outro caminho. Muitas vezes o paciente apresenta alguns problemas de bruxismo, de apertamento, que levam a uma necrose pulpar de forma lenta. Então ele não passou por aqueles estágios inflamatórios agudos, e sim por uma inflamação crônica, ou seja, as células que causam dor não estavam presentes. Mas a polpa evoluiu por uma necrose, e essa necrose, sempre que eu tenho necrose, existe a presença de uma penetração de bactérias, pode ser que não seja no momento, mas posteriormente elas podem chegar, e desenvolver uma lesão periapical crônica. Ou seja, o paciente não apresenta nenhum sinal clínico, ele não tem dor. E muitas vezes ele vai consultar o profissional por um motivo de controle, fazer as suas profilaxias convencionais, ele vê uma lesão periapical no paciente que está ali já há algum tempo. Essa lesão ela não surgiu de um mês, de um mês para cá, essa lesão surgiu de 6 meses, 1 ano, e ela estava silenciosa. Então foi porque o agente agressor foi de baixa intensidade. E ele foi invadindo a polpa, invadiu o periápice de uma forma lenta, tá? De forma que o organismo não precisou mandar células de defesa agudas para tentar conter, mas o organismo está se defendendo de uma forma que não deixa aquilo disseminar. Por isso, talvez não tenha tanta dor, ou não tem dor, e aí o paciente não percebe que está tendo essa alteração. Exatamente. Mas só um detalhe. Esse problema crônico, ele pode agudizar a qualquer momento. Uma invasão de bactérias diferentes do que estão ali, o paciente caiu um pouco a sua resposta de defesa, foi trocar essa restauração deste dente sem fazer um diagnóstico pulpar, pode agudizar o processo, tá? E quais são hoje em dia as técnicas ou as ferramentas mais modernas que o endodontista tem para avaliar todo esse conjunto de... Avaliar, fazer um teste de alterações pulpares e periapicais é muito difícil, viu, Marcelo? Porque ele depende muito da resposta do paciente. Então, você depende do que o paciente vai responder para poder intervir. Porém, hoje em dia, a endodontia e a odontologia, de uma forma geral, está muito evoluída. Nós temos o microscópio, né? Hoje em dia, a tomografia localizada mesmo no dente, com baixo FOV, nós conseguimos obter imagens que vão ajudar muito no diagnóstico. Então, elas conseguem mostrar se nós temos lesões periapicais, se nós temos a presença de alguma fratura, canais a mais do que a gente estava enxergando sem a presença desses equipamentos. Então, a endodontia hoje, eu posso falar que a gente está num grau muito bom, tá?
tá prazeroso fazer endodontia hoje em dia para o profissional, né? Para o paciente sempre vai continuar não sendo tão agradável, claro, né? sem dúvida. E, assim, para a gente fechar esse bloco, na necessidade que o paciente vai precisar fazer esse tratamento endodôntico, o dentista, qual é o tempo que ele tem que preservar esse dente, fazer com que o paciente retorne ao seu consultório para que ele tenha certeza de que o tratamento foi bem sucedido? Isso é uma grande dificuldade que o profissional tem no seu consultório, a preservação. Porque o paciente, quando ele não tem dor, ele não retorna, né? Então, o profissional ele tem que ser muito bem organizado na sua agenda e marcar lá, a cada 6 meses, ele fazer essa preservação. Porque, como a gente disse, se o processo é crônico e ele não apresentava dor, mas tinha uma lesão, ela pode estar ainda presente, mesmo que ele não esteja apresentando nenhuma dor. Então, o indicado é a cada 6 meses fazer a preservação por um período de 2 a 4 anos para saber se essa lesão está regredindo, tá? E nas alterações pulpares, como não existia uma lesão periapical, nós fazemos uma preservação a cada 6 meses para ver se não desenvolveu, às vezes o seu tratamento não foi o correto para aquele caso, a cada 6 meses por até 2 anos, tá? Em caso de polpa, alterações pulpares. E periapicais nós fazemos a cada 6 meses por um período de 2 a 4 anos. Tá. Porque se a lesão óssea foi grande... ela precisa de mais tempo para regredir, exatamente. Tá. Legal. Queria agradecer demais aqui ao professor Gabriel Campos, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, na graduação e na pós-graduação. Nesse bloco aqui agora, então, nós falamos de alterações periapicais. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que o primeiro bloco é sobre as alterações pulpares e esse segundo sobre as alterações periapicais. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Perguntas muito esclarecedoras aqui, muito obrigado. Legal. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber os alertas dos nossos vídeos que vai ao ar sempre às terças-feiras às 19 horas. E se você gostou aí dos vídeos, das informações que foram passadas, também deixa um like. Um abraço!